Agora a gente vai fazer o exercício 13 da lista 2. Ele também tem uma tabela, então ele tem um pouco o mesmo raciocínio do exercício que a gente resolveu sobre o imposto de renda. E vamos ler juntos o enunciado. Escreva um algoritmo que peça como entrada o peso em quilos e a altura em metros de uma pessoa e calcule e exiba seu IMC, Índice de Massa Corpórea. Adicionalmente, o programa deve emitir as mensagens correspondentes conforme a seguinte tabela. Se a pessoa tem abaixo de 18,5, peso ideal, entre 18 e 24, parabéns, e assim por diante. O IMC é calculado da seguinte forma: divide-se o peso em quilos pela altura ao quadrado em metros. Então, é um programa muito similar ao do imposto de renda. Quer dizer, o que ele está pedindo? Para saber em qual faixa daqui uma pessoa tem o seu IMC enquadrado. E o que é o IMC? É o índice de massa corporal, que é o peso da pessoa dividido pelo dobro da altura. Então, eu estou fazendo um algoritmo genérico. Quais que são os meus parâmetros de entrada? Meu peso e minha altura. Eu tenho que fazer um programa aqui para qualquer peso e para qualquer altura, ele me calcule o IMC. Qual que é a minha saída? É essa frase aqui. É dizer qual que é o IMC e qual é a faixa, se a pessoa está numa dessas faixas. E o processamento é eu verificar, primeiro, calcular o IMC, que é pegar a minha entrada, que é a altura e o peso, e fazer a conta necessária, e depois continuar com o meu processamento, que é ver em qual faixa se enquadra. Feito isso, aí é muito simples, é só escrever essa lógica que a gente está falando aqui. Então, minha saída, uma mensagem contando o IMC e a situação, em qual faixa da tabela se encontra. A entrada, o peso e a altura tem que ser real, porque a gente não tem o peso certinho e a altura certinho. 1,74, que é a minha altura, não é um inteiro, é um real. Meu peso eu não vou falar para vocês. Processamento, como transformar os insumos de saída. Como é que eu vou fazer isso? Então, basta utilizar a expressão acima. Depois, a gente calcula o IMC e vê em qual situação se encontra. Então, vamos ao programa, tá? De novo, já comecei a dentar. Primeiro, reservar o meu espaço de memória para poder trabalhar meu programa. Então, eu vou reservar 2 variáveis reais, 3 variáveis reais. O meu peso, a minha altura, que eu vou ler, que são meus dados de entrada, e o meu IMC, que é o meu valor de saída. Todos os valores são reais. Obter os meus dados de entrada. Então, eu vou ler. Nem sempre a gente lê, às vezes a gente lê de uma tabela, tal. Como a gente está começando o curso agora, como vocês estão começando a aprender a programar, sempre a nossa forma de entrar os dados vão ser assim. No final, vocês vão perceber que a gente tem outras formas também. Por exemplo, quando eu entro no teclado, como é que é uma leitura? Não só de uma frasezinha, mas isso com o tempo vocês vão pegando outras formas de escrever, mas a lógica é a mesma. Leia, escreva uma frase, algum lugar e leia o peso e leia a altura. Bom, processamento de saída. Primeira parte, calcular o IMC, que é dividir o peso que eu li aqui pela altura ao quadrado. Aqui eu podia usar a função quadrática, mas eu resolvi fazer altura vezes altura. Se eu quisesse ter usado a função de quadrado que o Portugal tem, eu teria que ter incluído aqui em cima a biblioteca de matemática, e na biblioteca de matemática tem uma função que chama potência. Então eu poderia ter feito IMC igual a peso sobre potência de altura, vírgula 2, que é elevar a minha altura ao quadrado. Mas nesse caso, como é o quadrado, é muito simples, eu multipliquei. Faz diferença? Não faz nenhuma diferença. Escreve o IMC, porque é uma dos pedidos de saída do programa, e descobre que faixa está. Bom, se o IMC é menor que 18,5, você está com o peso ideal. Se não, de novo, eu preciso perguntar se ele é menor que 25, porque se ele não está abaixo de 18,5 e é menor que 25, ele está na faixa 2. Então, se o meu peso
é menor que 25, então você está acima do peso normal. Você está no seu peso normal. Se não, você está no 30, você está acima dessa e abaixo dessa. Então você está com sobrepeso. Se não, mesma coisa. Se você está acima de 35, você está com obesidade grau 1. Então você está aqui. Menor que 30, você está acima de 30 e menor que 35. Se você está acima de 35 e abaixo de 40, você está com grau 2. E se você está acima de 40, você está com obesidade grau 3. E em cada um desses eu estou escrevendo a minha frase de saída. Aqui eu poderia ter feito de um outro jeito, eu poderia ter criado uma variável e escrever uma vez só. Tanto faz. Né? Eu gastei memória, eu salvei memória, porque eu não criei uma variável de saída, e eu chamei a mesma função, que gasta um pouco mais de tempo de processamento, 5 vezes. Na verdade, na hora de escrever, porque eu vou escrever só uma vez. Então, esse programa é muito parecido com o programa do imposto de renda, e o que é importante tirar daqui é essa lógica de encadeamento das condições.